linguagem de planos e movimentos é um conjunto de sinais empregados em uma forma de comunicação. No cinema e na TV, a imagem e o som são os dois elementos que compõem a comunicação. A imagem constrói a sua comunicação de duas formas: pelo conteúdo da própria imagem e pela forma com que captamos este conteúdo, que é responsável pelo sentido lógico e racional. A forma potencializa ou minimiza a dramaticidade do conteúdo. Essa capacidade de aumentar ou diminuir a dramaticidade de cena monta um dos paradigmas mais elementares da linguagem na comunicação. A distância do plano em que a câmera capta o personagem é igual à distância do personagem para o telespectador. Neste documentário você vai conhecer os planos e enquadramentos na comunicação, especialmente em TV. Para começar, plano de câmera é o nome dado a uma imagem capturada por uma câmera de cinema ou vídeo, que enquadre algo, geralmente um ser humano, de uma forma previamente definida. Essa linguagem começou com o cineasta norte-americano David Griffith, o primeiro a nomear e padronizar estes enquadramentos, e por esta razão ele é considerado por algumas escolas do cinema o pai da linguagem cinematográfica. A linguagem griffithiana não é a única linguagem do cinema que existe, porém é impossível negar que a linguagem de David Griffith é extremamente simples de se entender e que sua forma de trabalhar os planos de câmera pela composição e o enquadramento trouxeram significativos avanços à estrutura narrativa. Criada em uma época em que o cinema ainda era mudo, a linguagem de planos e movimentos tem o importante papel de desenvolver uma narrativa visual compreensível a todos. Ela deu ao cinema a oportunidade de ser o primeiro veículo de comunicação de massas globalizado. Existem diversas nomenclaturas dadas aos enquadramentos, variando nos países, emissoras e localidades. Porém, o mais importante é que toda a equipe compreenda o que está sendo solicitado a cada captura de imagem. Os mais utilizados são o grande plano geral, plano de conjunto, plano americano, plano médio, plano próximo, plano holandês, close, big close, plano detalhe e contraplano. Vamos agora com nossa equipe conhecer cada plano e como eles podem ser bem utilizados. Quando a fotografia capta todo o ambiente, com seus mais variados elementos, normalmente feito a partir de um ponto mais elevado, com a câmera inclinada para baixo, podem até usar lente grande angular. As figuras humanas aparecem ao longe, com suas características físicas praticamente indefinidas para o espectador. Este é um grande plano geral, utilizado quando se pretende impressionar o público com a magnitude do local ou de um evento específico. Abrange uma área específica onde se desenvolve a ação. Normalmente, este plano é utilizado para apresentar todos os elementos de cena, por isso chamado plano geral. Através deste se consegue cobrir entradas e saídas de personagens e orientar o espectador sobre o relacionamento, movimento de progressão dentro de cada cena. A personagem é mostrada juntamente com o ambiente no qual está inserida. Enquadra o personagem do joelho até a cabeça. O plano americano é um plano repleto de controvérsias. Algumas escolas de cinema o enquadram na altura da cintura, outras o chamam de plano conjunto. Tem este nome porque foi criado pelos diretores norte-americanos nos filmes de faroeste. Este plano é muito utilizado em jornalismo televisivo. O indivíduo aparece da cintura para cima. O close é um dos recursos mais enfáticos na linguagem da televisão. A câmera aproxima um pouco mais, mostrando apenas os ombros e a cabeça da pessoa. Com isso, o cenário é praticamente eliminado e as expressões do ator tornam-se mais nítidas para o espectador, mais intimistas, em especial na revelação das emoções. Enquadra a figura humana da metade do tórax para cima, constituindo-se num plano bastante útil para a gravação de diálogos.
mostra somente a cabeça da pessoa, preenchendo praticamente toda a tela. Esse tipo de plano é utilizado para revelar as características do personagem com mais força e intensidade dramática. O plano holandês é caracterizado por uma inclinação de 25 a 45 graus, com o objetivo de dar uma estabilidade na imagem, dinamismo à cena, gerando uma sensação de admiração num ponto de vista diferente. Enquadra somente os detalhes que vão valorizar a sequência normal de gravação. A visualização é sempre feita em partes, nunca o rosto é mostrado. São partes mostradas de forma singular. Já vimos os planos e enquadramentos, mas no processo de comunicação, eles precisam ser bem utilizados. Em planos e enquadramentos, temos uma regra importante a ser conhecida. Já ouviu falar da regra dos terços? A tela é dividida em 3 partes verticais e 3 partes horizontais, 4 pontos de cruzamento, chamados de pontos de ouro, que o olhar vai primeiramente perceber, para depois ver o restante, como no jogo da velha, chamado pelos gregos de proporção divinas. Temos a tendência de colocar a imagem sempre no meio, mas o principal dela não está no centro, e sim na marca destes pontos de ouro formados nas imaginárias linhas da tela. Qual a importância deles na transmissão de uma mensagem? Muitas vezes, num programa com planejamento bem adequado, você tem um script, o roteiro, aliás. Esse roteiro ele vai definir exatamente não só os participantes, como a locação, o local onde você vai fazer o programa, mas também vai definir a questão dos planos de enquadramentos. Porque quando essa concepção, essa ideia começa a se materializar, é preciso que nós já comecemos a pensar de uma forma em linguagem visual para já irmos estabelecendo quais planos vamos usar. Então, geralmente, a sequência, conforme eu já falei, a sequência é a união de cenas que você tem dentro de um programa, e cada cena é formada por diversos tipos de planos. Se eu não tiver consciência do que eu desejo, eu não vou escolher um plano perfeito. Eu vou estar chutando, né? Por isso que o diretor de TV, que é o profissional que escolhe as câmeras que vai para o ar, ele já tem que ter uma concepção do roteiro na cabeça dele ou do lado dele. Ele tem que receber o roteiro. O diretor do programa conversa com ele, combina com ele para estabelecer o que deve ser feito. Ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Enquadre bem e pense com atenção nos planos e enquadramentos usados em suas produções.